Olá, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Karen, sou confeiteira especializada em doces saudáveis e inclusivos. Será que realmente vale a pena vender doces saudáveis? Então fica até o final que eu vou te contar todas as estratégias que eu utilizei no meu negócio, mas antes disso, eu quero te pedir, se você ainda não está inscrita, clica no botão abaixo, se inscreva, já deixa o seu like, compartilha com o máximo de pessoas que você conheça para poder ajudar a divulgar esse canal e levar conhecimento para muitas pessoas. Eu vejo muitas confeiteiras e aspirantes a confeiteiras que têm um potencial enorme para trabalhar com doces saudáveis, mas tem logo um primeiro obstáculo à sua frente, que é o preço dos insumos. Sim, se você for comparar o preço da farinha de trigo com as farinhas sem glúten, sem dúvida as farinhas sem glúten são muito mais caras. Mas você tem que entender que o seu produto é um produto diferenciado. Um bolo saudável, além dele proporcionar o prazer de comer um doce, ele também vai contribuir na saúde do seu cliente. Então isso também conta com o preço, né? Com o valor do seu produto. Então quais são as estratégias que eu utilizei no meu negócio que eu vou te ajudar também a faturar muito com doces saudáveis e te dar um impulso ali para você começar. Primeiro de tudo, eu fiz um bolo de 24 centímetros de diâmetro, que ele me rende de 10 a 12 fatias. Bom, as farinhas sem glúten, elas são caras, o custo é um custo maior, mas também você não pode comparar um bolo saudável, sem glúten, sem lactose ou sem açúcar, com um bolo feito com farinha de trigo, açúcar, óleo de soja. Você não pode ter essa comparação. Primeiro que são clientes diferentes, distintos, tá? Quem consome bolos saudáveis são pessoas que se preocupam com a alimentação, que tem alguma restrição alimentar. Então você vai vender para esse público. Então nunca compare um bolo sem glúten com um bolo feito com farinha de trigo. Primeiro de tudo é isso. Segundo, as estratégias que você vai usar é porcionar ali o seu produto. Eu fiz um bolo de 24 centímetros de diâmetro, um bolo piscininha, ele que me rende de 10 a 12 fatias. Se eu vender um bolo desse sem glúten, eu vou vender aí na faixa mais ou menos a R$60, tá? Que é um preço justo. Eu vou primeiro fazer ali a precificação correta, a ficha técnica do meu produto, mas ele tá aí em média a R$60 um bolo grande, tá? Se eu vender um bolo a R$60, você está começando agora, o cliente não te conhece, você também tem que levar isso em consideração. Para o cliente investir R$60 no produto, ele primeiro precisa te conhecer. Então, não é porque o seu produto é caro, é porque ele não te conhece, tá? E às vezes ele não compra com você por isso. Ele não sabe, ele não tem confiança em você. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer porções. Então, esse meu bolo de 24 centímetros de diâmetro me rendeu 10 fatias em média, fatias generosas, que são essas daqui. Então, o que eu faria, né? O que eu fiz, inclusive? Eu vendi os meus bolos menores, em formato de cupcake, bolo no pote. Mas a sugestão que eu te dou aqui também, uma opção, é de você vender ele em fatia nessas embalagens. Tá? Você consegue fazer as porções, as 10 fatias e colocar aqui e vender para o seu cliente a fatia unitária. Ele vai experimentar, ele vai conhecer, ele vai ver que é delicioso e com certeza ele vai comprar o bolo maior de você. Então faça um cardápio com essa opção de fatias também, porque o seu cliente vai conhecer o seu produto, dá a opção inclusive dele experimentar vários sabores para depois ele comprar um bolo maior. Então, por exemplo, esse bolo aqui eu falei que, em média, R$60 um bolo desse grande, tá? É um bolo sem glúten, um bolo funcional, que tem várias farinhas que trazem benefícios para a saúde. Então, é um bolo saudável. R$60, eu vou porcionar, me rendeu 10 fatias. Vou colocar um valor bem baixo, por quê? Vamos pensar aqui que você está começando, né? Então, o cliente precisa ter essa confiança em você. Então, uma fatia dessa aqui, de um bolo com farinha de trigo, está em média aí de 7 a 8 reais. Você pode vender tranquilamente a 10, 12 reais. Então, um bolo desse aqui, que eu falei que ele está custando a 60 reais e você de repente tem medo de oferecer esse produto a 60 reais para o seu cliente, porque até mesmo você ainda está insegura, você está começando, você pode vender a fatia 10 reais. Vamos dar esse exemplo, a 10 reais, me rendeu 10 fatias, você vai vender um bolo a 100 reais. O seu lucro vai aumentar e você não vai assustar o seu cliente, você vai conquistar o seu cliente, porque ele vai experimentar, vai te conhecer melhor
Ele não vai precisar ali dar R$60 de cara no seu bolo sem confiar. Então, R$10 ele paga tranquilamente, tá? Num bolo saudável. Então, você faz essas porções, você tem um faturamento, um lucro maior e você também vai ter essa opção de bolo grande, tá? Para caso ele queira, ele experimentou, ele quer comprar um maior. Então, caso ele queira um bolo maior, você vai ter essa opção. Aí que tá o pulo do gato. Você vai vender um bolo grande a R$60. Ele vai pagar com tranquilidade. Ele vai pagar sem questionar, sabe por quê? Porque ele vai fazer o cálculo. Se 6 fatias ele paga 10, ele vai pagar R$60, porque cada fatia é R$10. Um bolo que rende de 10 a 12 fatias, ele vai pagar R$60 rindo e você não vai deixar de lucrar. Então essa é uma opção. Eu trouxe aqui também a torta, tá? Você pode também vender torta gelada em fatia e usar a mesma estratégia. Então, se você está insegura em começar na confeitaria saudável por conta dos insumos, eu te falo que sim, realmente tem um custo maior. Só que você não pode nunca comparar com um bolo feito com farinha de trigo, com açúcar, nada saudável, tá? Porque a gente oferece muito mais que um prazer de comer um doce, a gente oferece também a saúde, a gente proporciona a saúde. Então, às vezes, esse cliente que está reclamando com você, ou cliente que não vê valor no seu produto, ele pode até não ser o seu cliente. Ou ele pode ser sim o seu cliente, mas ele se sente inseguro por não te conhecer. Então, você usando essas estratégias, você consegue fidelizar o seu cliente, consegue fazer com que você tenha uma margem de lucro maior e isso você vai fazer uma cartela de cliente ainda maior. Cara, e mais um bolo desse de 24 centímetros de diâmetro, você deve estar pensando, eu vou gastar muitas farinhas, muitos ingredientes, eu não tenho condições de gastar esse dinheiro agora, de colocar ali, de investir esse dinheiro. Eu te falo com toda a segurança, você consegue sim fazer um bolo saudável com R$20. Tá? Se você for fazer um bolo funcional, que é feito com farinha sem glúten, com açúcares mais saudáveis, R$20 você consegue fazer um bolo. Mas se você for fazer um bolo low carb, que a gente utiliza farinha de amêndoas, utiliza adoçantes naturais, você vai precisar fazer um investimento maior. Então eu te digo com segurança que você consegue fazer um bolo saudável de R$20 a R$50, investindo de R$20 a R$50. Então, por exemplo, cara, eu não tenho R$50 agora para investir, eu não tenho R$20 agora para investir. O que você vai fazer? A outra estratégia que também vai te ajudar, né? Eu te prometi mais de uma estratégia. A outra estratégia é você fazer meia receita. Então, como é que você vai fazer? Você vai fazer metade da receita. Para isso, a sua receita ela tem que estar toda a peso, inclusive os ovos. Então, você pegou ali a receita inteira que está com 100 gramas, 200 gramas de farinha, você vai multiplicar por 2, você vai fazer metade dessa receita. Então, um bolo, uma receita inteira que vai te render um bolão de 24 centímetros de diâmetro, você pode fazer um bolo menor, tá? De 15 centímetros de diâmetro, que vai te render menos, mas vai ser de acordo com o que você tem no bolso. Então, você consegue sim vender um bolo saudável, sem precisar investir muito nos insumos e oferecer um produto bom, de qualidade e com preço justo para o seu cliente. E isso você vai conseguir captar cliente, conseguir conquistar os seus clientes investindo pouco. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se te ajudou, deixa aqui no comentário que vai ser muito bom saber o feedback, o que você achou desse vídeo. E até o próximo vídeo.